Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde hoje nós vamos concluir a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro é o 22º livro na ordem canônica de 27 livros do Novo Testamento. E a segunda carta contém 3 capítulos, apenas 61 versos, mas é uma carta poderosa. No primeiro capítulo, Pedro nos encoraja a crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No segundo capítulo, ele adverte os falsos mestres e falsos pastores, falsos profetas também, falsos mestres, falsos profetas, dizendo que Deus não perdoou os anjos que pecaram, Deus não perdoou o mundo antigo da época de Noé, e Deus também não perdoou os habitantes de Sodoma e Gomorra. Assim, serve de advertência que o juízo de Deus é certo sobre aqueles que conheceram a verdade e se desviaram dela, deixaram o caminho da verdade, o caminho direito, o caminho da justiça, para o caminho de Balaão. Agora, no capítulo 3, ele vai falar contra os escarnecedores da volta de Jesus. Capítulo 3 fala da vinda de Jesus, fala de novos céus e nova terra. Pedro é breve, sucinto e direto. Isso que é interessante da carta de Pedro. Ele fala muita coisa que Paulo fala, mas ao mesmo tempo de uma forma mais abreviada. Inclusive, nesse capítulo 3, ele vai mencionar as escrituras de Paulo, os escritos de Paulo como escritura. Então, vamos meditar nesse capítulo 3, que é o capítulo que conclui essa carta, mas um capítulo maravilhoso que reforça a promessa da vinda do Senhor, mostra que o tempo de Deus não é o nosso tempo e que tudo que Deus faz tem um propósito. Ele continua a carta dizendo: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta. Ele está dizendo que essa é a segunda carta. Nós temos a primeira Pedro e agora a segunda Pedro. Amados, escrevo-vos agora a segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. É uma carta de exortação, é uma palavra de exortação para despertar um ânimo sincero, para despertar sinceridade nos crentes, para que vos lembrais das palavras primeiramente foram ditas pelos santos profetas, as palavras que os santos profetas disseram, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então Pedro menciona que tanto a palavra dos santos profetas quanto o mandamento dos apóstolos estão no mesmo pé de igualdade aqui, porque esses mandamentos foram dados pelo Senhor Jesus. Verso 3, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias, Pedro já diz que nós estamos vivendo nos últimos dias e que esses últimos dias virão escarnecedores. Ele já tinha dado uma lista de que os homens eram os falsos mestres. Agora ele está dizendo que virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Essas pessoas que escarnecem da volta de Jesus, eles andam segundo os seus próprios desejos carnais, segundo as suas próprias concupiscências. Paulo já tinha dito em Romanos 8 que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Pedro diz a mesma coisa, que esses homens andam segundo as suas concupiscências, seus desejos carnais, e dizendo e escarnecendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles escarnecem da volta de Cristo, diz que onde está a promessa da sua vinda, desde que os pais dormiram, sempre diz que Jesus vai vir e não vem. Eles roubam a esperança daqueles que aguardam a volta do Senhor. Eles vão escarnecer, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses são escarnecedores, não entendem a volta de Cristo, não entendem o propósito de Deus, escarnece da vinda de Jesus, e de fato já tem passado 2020 anos que a igreja continua pregando e anunciando que Cristo vai voltar. 318 vezes o Novo Testamento fala da volta dele, e alguns podem dizer, cadê a volta de Jesus? Cadê Jesus que não vem? Não é? As coisas permanecem sempre assim, e vão escarnecer da volta do Senhor. Eles, Pedro diz, eles voluntariamente ignoram isso. Vamos ver qual é a ignorância, qual é o tropeço deles. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Interessante, Pedro diz que a terra, os céus que agora existem, foi tirado da água. E é verdade, houve um dilúvio universal, houve também, antes de aparecer a porção seca, diz que a terra, havia trevas sobre a terra e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. A terra que hoje existe foi tirada das águas e subsiste no meio das águas. Diz que mesmo debaixo da terra há grandes lençóis de água, mesmo na porção seca, grandes lençóis de águas e verdadeiros mares. Pedro está dizendo isso, eles ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, e pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Pedro lembra as águas do dilúvio novamente. Ele mencionou Noé no capítulo 2, ele mencionou Noé na sua primeira carta. Parece que Pedro usa aquilo que Jesus falou, que os últimos dias seria como nos dias de Noé. E Pedro utiliza bastante acerca dos dias de Noé. Na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 19, ele menciona Noé. Na sua segunda carta, no capítulo 2, verso de número 5, ele menciona Noé. E agora está mencionando o dilúvio, pelas quais pereceu o mundo então coberto com as águas do dilúvio. Pedro também vai mostrar que os céus que agora existem estão reservados para o fogo. Ele vai falar isso, né? Então, o juízo de Deus veio, eles ignoram isso, que foi que o mundo que desde antes existe, agora foi tirado d'água e do meio d'água subsiste, e pelas quais coisa pereceu o mundo então coberto com as águas do dilúvio. O dilúvio foi o grande juízo de Deus sobre os homens da antiguidade, do tempo de Noé. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, Deus se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Uau! Primeiro céus e terra pereceu pelas águas do dilúvio. Os que agora existem estão reservados como um tesouro guardado para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, quer dizer, a terra foi batizada nas águas do dilúvio, agora a terra está reservada para o fogo. Alguns que querem ver um cataclisma na terra, diz que essa terra irá se acabar com uma verdadeira guerra nuclear, mísseis para todos os lados. Há pouco tempo atrás dizia que havia tantos mísseis para destruir a Terra 39 vezes se fosse necessário. Mas houve um desarmamento, né? Agora é capaz de destruir umas 20 vezes se necessário. Ainda existe muito míssil. E se houver uma guerra nuclear, é fogo por todo lado. Vai ser destruído pelo fogo e a destruição de homens ímpios, se caso Deus usar a própria humanidade para se destruir. Deus pode trazer certamente um juízo, não é? Deus pode fazer um meteoro cair sobre a terra, que também destrói tudo. Tudo isso pode acontecer. Deus é o dono dos céus e da terra.
e diz que está reservada como fogo para o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis. Está vendo? Pedro fala que eles ignoram que as coisas desde a antiguidade pela palavra de Deus permanecem. Agora ele vai falar de outro ponto que eles ignoram. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro aqui está citando o Salmo 90, verso 4, Salmo de Moisés, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pedro cita exatamente essa citação do Salmo 90, verso 4. Você pode ler lá. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é diferente. Aliás, dia de 24 horas e ano de 365 dias é só na Terra. Por exemplo, em Mercúrio, o ano lá só tem 87 dias. Em Vênus, o ano tem 142 dias. Na Terra, o ano tem 365 dias. Dia de 24 horas só ocorre na Terra. Diz que o dia de Mercúrio, acho que, se eu não me engano, é 8 horas. Mercúrio é um dia. O dia de Vênus é em torno de 12 a 14 horas. E dia de 24 horas só na Terra. Então, um dia para o Senhor, ainda mais o Senhor, que é o Senhor da eternidade, um dia como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O 1000 tem a ver com a eternidade de Deus. Já dizia isso Moisés no Salmo 90, verso 4. E agora o Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa? A promessa da vinda de Jesus. O Senhor não retarda, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. Esse todos venham a arrepender tem a ver também com o que Paulo disse em Timóteo 2,4, que a vontade de Deus é que todos se arrependem e venham ao conhecimento da verdade. Mesmo esse do capítulo 2, que Pedro fala duramente, homens avarentos, homens com os olhos cheios de adultério, homens que têm engordado as suas almas, inconstante, filhos de maldição. O propósito de Deus é que eles se arrependam também. Está aqui, que alguns, que não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus dá chance, Deus dá oportunidade ao homem se arrepender. Deus, a palavra de exortação que nós ouvimos aqui, é para que esses que estavam andando totalmente errado dentro da igreja, que era melhor nunca ter eles conhecido o caminho da verdade do que conhecendo, se desviarem do caminho da justiça. Mesmo esses, Deus quer que venham ao arrependimento e ao conhecimento da verdade, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O propósito de Deus, a demora em Jesus voltar, é dar chance, dar oportunidade para que os homens se arrependam, que os homens voltem para o caminho de Deus. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Se alguém soubesse, vigiaria, não deixaria o ladrão entrar e roubar e saquear a casa. Então, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, temos que estar vigilantes. Ninguém sabe o dia, nem a hora que ele voltará. Se ele tem demorado até agora, 2000 anos tem passado, no relógio de Deus isso só representa 2 dias, porque um dia é como 1000 anos como um dia. Então isso para Deus não é nada, não é? Deus ainda pode demorar mais se quiser, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há, que se queimarão.
Pedro aqui está falando de um verdadeiro cataclisma que vai gerar em fogo, que os elementos vão se desfazer, a terra será batizada por um batismo, não de águas como de dilúvio, mas um batismo de fogo. Será fogo por todo lado e o fogo consome tudo, vai se desfazer tudo, havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Sabendo disso, sabendo que o juízo, que a terra se guarda como tesouro para o fogo e que todos os elementos se desfarão como obra ardente. Pedro talvez lembra, né? E eu imagino quando o Monte Vesúvio arrebentou, muita gente podia ver isso, a larva correndo, destruindo, queimando, né? A cidade de Pompeia, até hoje a cidade, quando a gente visita Pompeia na Itália, consegue se ver a destruição que foi através daquele Vesúvio, né? E aqui todos os elementos irão se queimar, havendo, pois, perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer? Em santo trato e piedade. Temamos a Deus, vivamos em santidade, vivamos em piedade, porque o dia do Senhor virá. E como ele vem de surpresa, como ele vem como ladrão de noite, ninguém sabe o dia e a hora, como convém andar em santidade, como convém nos arrepender de nossos pecados e procurar viver segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito de Deus, e não nas imundícias da nossa carne, e não nas nossas próprias concupiscências, seguindo a vontade nossa, em vez da vontade de Deus. Nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. A vinda do dia de Deus. Pedro menciona 2 dias, o dia do Senhor e a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Parece que o dia do Senhor é o dia da nossa reunião de volta com Cristo. Mas o dia de Deus, mencionado em 1 Pedro 3:12, será um dia de juízo, em que céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. João também menciona novos céus e nova terra. O profeta Isaías também menciona novos céus e nova terra em Isaías capítulo 65, verso 17. Parece que Pedro, João, tudo leram o profeta Isaías, capítulo 65, verso 17, e diz, nós aguardamos as promessas, promessa não só da vinda, mas a promessa de novos céus e nova terra. Parece que esses céus e terra que hoje existem estão contaminados pelo pecado, e o primeiro céu, a primeira terra foram batizadas com as águas do dilúvio. Esse será purificado, o dia do juízo, onde todos os elementos ardentes se desfarão, e haverá então novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus em que habita. Note como Pedro nos adverte quanto à vinda de Jesus. Um dia para Deus é como 1000 anos, se o Senhor retarda a sua promessa, é para que aqueles que não venham se perder, mas que se arrependam, e os escarnecedores que estão duvidando, o dia do Senhor virá como ladrão, então convém andar sempre no nosso trato, ser santo trato e cheios de piedade, e haverá novos céus e nova terra. Pelo que há, amados, olha que palavra, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados. Daí o porquê viver em santo trato e piedade, para quando o Senhor se manifestar, nós possamos ser achados imaculados e irrepreensíveis em paz, né? Ser achados imaculados e irrepreensíveis, que nós possamos nos arrepender de nossos pecados, que possamos viver uma vida santa. Essa é uma palavra de exortação, onde Pedro quer despertar um ânimo sincero em nós, que andemos em sinceridade.
e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Se nosso Senhor demora, se nosso Senhor nos dá tempo para nos arrepender, vamos aproveitar isso para ter por salvação essa longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro conhecia os escritos de Paulo, certamente já tinha ouvido falar, alguém leu para ele o que Paulo escreveu, e ele menciona que o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Talvez aqui Paulo já tivesse partido para a glória, e Pedro está mencionando Paulo em memória ao que Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso em todas as suas epístolas. Já estava completo o corpo epistolar de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ele menciona que Paulo realmente tinha uma sabedoria, que há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torce igualmente a outras escrituras. Ele coloca os escritos de Paulo no mesmo pé das escrituras e diz que os indoutos, os inconstantes, torce igualmente a outras escrituras para a sua própria perdição. Então ele menciona, e parece que os hereges, os falsos mestres, usavam alguns pontos difíceis das escrituras de Paulo para ensinar a sua dissolução, para ensinar as suas heresias. E Pedro então menciona, certamente alguns apareceram mencionando, Paulo disse isso, pontos difíceis de entender, que eles estavam distorcendo para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados. Olha quantas vezes Pedro fala amados. No verso 1, ele diz amados. Verso 14, diz amados. Verso 15, verso 17, diz amados. Quantas vezes ele está chamando os irmãos de amados, 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 não é? O povo de Deus é amado. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Que palavra de exortação. Verso 1, ele menciona amados, não é? Verso de número... verso 17, ele menciona de novo amados. Verso 14, também amados. Verso 1, amados. Verso 14, amados, aguardamos essas coisas, procurai delas ser achados imaculados e irrepreensíveis. Verso 17, vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados. Pedro temia que alguns fossem levados por esses ensinos enganosos, distorcidos, inconstantes, torcidos, não é, para desviar os crentes, juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Cair da vossa firmeza. Que nós permaneçamos firmes com o Senhor Jesus, sem cair dessa firmeza em Cristo. Verso 18. Não só descaiais da vossa firmeza, antes, Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele já tinha dado um plano para nós crescer, que nós temos que possuir a fé, nós temos que possuir virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade e amor, e não só possuir as coisas, temos que crescer para não ficarmos ociosos, estéreis e cegos, pois quem não habita essas coisas está estéril, cego. Mas antes, e alguns que pegam os ensinos de Paulo distorcem para a sua própria perdição e tentando arrebatar a outros e descaiam da vossa firmeza. Ele diz, antes crescei na graça, sempre há meio de crescer na graça.
Como é que a gente cresce na graça? Dizem alguns que a gente cresce na graça em comunhão com o Senhor, orando, buscando a Deus, pedindo mais da sua graça sobre nós. E no conhecimento se cresce estudando, meditando nas Escrituras, em comunhão com o Senhor, conhecendo mais o Senhor. Então, graça e conhecimento, duas coisas necessárias em nossa vida e na nossa carreira cristã, na nossa peregrinação, como Pedro diz na primeira carta, como forasteiros, cresçamos na graça e no conhecimento. Como é que nós crescemos no conhecimento? É aumentando a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, pedindo mais da virtude do Senhor, crescendo na ciência, no conhecimento de nosso Senhor, sendo mais temperados, né, o temperamento, deixando Cristo agir no nosso temperamento, nos dando paciência, nos dando piedade, aumentando em fraternidade e amor, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o Senhor da graça. A graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus temos que conhecer, e esse conhecimento não é teórico, mas um conhecimento prático, uma prática de comunhão com o Senhor. A Ele seja dada a glória, a Jesus, assim agora como no dia da eternidade. O dia da eternidade. Nós ainda aguardamos o dia da eternidade. Pedro fala aqui de 3 dias, na sua último capítulo. Verso 10, o dia do Senhor. Verso 12, a vinda do dia de Deus, que será um dia de juízo. Quem sabe o dia do grande trono branco. O dia do Senhor é a volta de Cristo. A vinda do dia de Deus, talvez é o juízo do grande trono branco. E agora o dia da eternidade é o estado perfeito. E ele termina com o dia da eternidade. Nosso objetivo é chegar no dia da eternidade, tendo a nossa salvação pela longanimidade de Deus, quer dizer, longo ânimo, a oportunidade que Deus dá, como ele diz no verso 9, que todos venham arrepender-se. Enquanto há vida, enquanto há tempo de arrepender, há tempo de deixar as concupiscências, há tempo de deixar o pecado. O escritor de Hebreus também diz, olhando para Jesus, deixemos todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos cerca, olhando para Jesus, o autor e consumador. Pedro diz, não venham cair da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Graça é através da comunhão com Ele. Conhecimento é através do conhecimento prático de andar com Cristo todos os dias e submeter nossa vida a Ele, de pedir a Ele perdão de nossos pecados, pedir que Ele derrame sua graça sobre nós, que nós possamos aumentar no conhecimento, mantendo uma fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade, amor. Esse é o plano do crescimento. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles que distorcem a palavra de Deus, distorce os ensinos do nosso irmão Paulo, como distorce outros pontos das Escrituras. Sabemos que Deus dá tempo para que nós nos arrependamos, aproveitemos o dia que se chama hoje para nos arrepender, para mudar de vida, para completar a nossa carreira, para que possamos ser achados dignos, a Ele seja dado glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Pedro conclui com esse amém, uma carta prática, uma palavra de exortação, uma palavra que nos ensina, no primeiro capítulo, plano para irmos para a maturidade,
espiritual, para sermos participantes da natureza divina, que Ele nos concede tudo com relação à vida e à piedade. Uma palavra dura de exortação, talvez uma das mais duras no capítulo 2 e no capítulo 3, nos lembra da vinda do Senhor que virá como ladrão. O capítulo 2, Pedro, também lembra a epístola de Judas. Quando nós estudarmos a epístola de Judas, vamos ver as mesmas exortações. Parece que Judas leu a carta de Pedro e usa essa carta na sua epístola. Com isso, nós concluímos 2 Pedro, acabamos com 2 Pedro, nós completamos 230 capítulos. Aqui exatamente, 2 Pedro 3, completa 230 capítulos dos 260 do Novo Testamento. Apesar de faltar, e é o 22º livro na ordem canônica, apesar de faltar 5 livros, esses 5 livros juntos só tem 30 capítulos. Falta 1 João, que tem 5 capítulos, 2 João só tem 1 capítulo, 3 João só 1 capítulo e Judas só 1 capítulo. Então aqui são mais 8 capítulos em 4 livros. E aí Apocalipse, com seus 22 capítulos. Então esses 5 livros que nos faltam, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse, são 30 capítulos. Nós já estudamos em 22 livros 230 capítulos. Eu já gravei mais de 250 vídeos de estudo. Você já imaginou quantas horas você tem aí para estudar? Você pode pegar um livro e estudar. Essa carta de 2 Pedro é maravilhosa, estude ela, não é? Medite, leia verso por verso. Você pode estudar, veja a introdução, o vídeo do capítulo 1, capítulo 2 e agora o capítulo 3. 4 vídeos, mas 4 vídeos com mais de 2 horas aí de estudo para você enriquecer o seu conhecimento da Bíblia. Antes cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus e o conhecimento dele seja abundante na sua vida, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco? Pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal, envie aos amigos, publique no seu Facebook, ou então mande pelo WhatsApp para os seus amigos. Deus os abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Amém.